Olá, muito boa noite. Estamos iniciando pela PUC TV Goiás mais uma edição do programa Papo Dinâmico. E hoje nós vamos debater aqui sobre reforma tributária e também previdenciária, com dois ilustres convidados. Estão aqui do meu lado e nós vamos chamar aí a nossa produção aí que preparou uma apresentação dos dois. Vamos ver a apresentação e depois a gente os cumprimenta. Roda. Deuzira Santos Menezes, advogada especializada em Direito Previdenciário e Direito Tributário, especialista em Direito Médico e Proteção Jurídica e Aplicada à Saúde, doutora em Ciências Jurídicas e Sociais, mediadora e conciliadora, secretária-geral adjunta, corregedora-geral e presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Goiás, conselheira fiscal e coordenadora estadual do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Simon Riemann Costa e Silva, advogado, contador, professor de Direito Tributário da PUC Goiás, mestre em Direito pela Universidade de Coimbra, Portugal, mestre em Direito pela Universidade Renove, Alemanha, conselheiro seccional da OAB Goiás no triênio 2016-2018, presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB Goiás no triênio 2016-2018. Então, e você pode nos acompanhar pelas redes sociais, no canal da PUC TV Goiás no YouTube, lá no perfil do programa Papo Dinâmico, no Facebook, no Twitter e no Instagram. Então, vamos ver aqui os nossos convidados, Dr. Simon Riemann. Obrigado, boa noite, seja bem-vindo aqui ao Papo Dinâmico. Professor Daniel, eu agradeço o convite, cumprimento a nossa diretora da OAB Goiás, Deuzira Menezes, é uma satisfação estar falando com vocês e com os telespectadores do programa. Doutora Deuzira Santos, muito boa noite. Boa noite, professor Daniel. É uma alegria muito grande estar participando do programa. Então, a minha primeira pergunta para os dois é o seguinte, se fala muito aí de reforma tributária, né? Todos os candidatos andaram falando da necessidade da reforma tributária, empresário quer reforma tributária, trabalhador, sei lá, todo mundo, de certo modo, os políticos todos falam de reforma tributária. A reforma tributária, doutor Simon, é realmente necessária? Precisa de uma reforma tributária no Brasil? Precisa de uma reforma tributária. O cenário tributário brasileiro é muito complexo. A gente tem uma carga tributária elevada, mas o principal aspecto ela é elevada e ela é muito complexa. A tributação brasileira, ela contempla uma série de tributos que o contribuinte tem muita dificuldade de interpretar. Então, o empresário brasileiro tem muita dificuldade de recolher essa integralidade de tributos e isso acarreta a ele um custo muito alto, que é o chamado custo de conformidade. O que é o custo de conformidade? Não é só pagar o tributo, é cumprir uma série de obrigações, que no jargão tributário nós chamamos de obrigações acessórias, emissão de nota fiscal, escrituração de livro, e isso aqui, professor Daniel e Deuzira, consome 2.600 horas por ano de cada contribuinte, ou seja, cada um com um funcionário para cumprir todas as obrigações, sendo que em países mais envolvidos isso consome 100 e tantas horas por ano. Então, a legislação, é complexa, segundo, é injusta. Por que é injusta? A carga tributária nossa é baseada no consumo. São basicamente três pilares da carga tributária. Incide sobre o patrimônio, lote, terra. Segundo, sobre renda. Terceiro, sobre consumo. Aqui no Brasil, a nossa carga é muito acentuada sobre o consumo. Isso penaliza quem? O mais pobre. Porque quem ganha menos gasta tudo consumindo. Quem ganha mais consome um pouco e poupa o restante. Então a carga é injusta e é complexa e tem que ser reformada. Ok, além da complexidade, da injustiça, há também um problema de distribuição do escopo de arrecadação de impostos no Brasil. Por exemplo, a União arrecada mais, os estados um pouco menos e os municípios menos ainda, proporcionalmente, ou isso não existe? Não é este o caso da reforma tributária? Bom, há sim uma diferença na arrecadação da União, dos estados e do município. Mas acho que não é só essa a parte que vai trazer a reforma tributária. E para falar sobre a reforma, eu deixo sempre o Dr. Simon, que é a área dele. Embora eu tenha especialização em tributária, eu me dediquei à área previdenciária. Ah, tá ok. Mas a Previdência Social, ela também, pelo menos o governo diz que há déficit. Então, se há déficit, o governo está cobrindo esse déficit com recurso arrecadado de impostos, ou não?
Bom, a história do déficit, ela existe e ela foi propagada muito bem pelo governo e ela traz grandes problemas para a Previdência Social. Segundo estudos da Anfip, que é uma instituição de grande credibilidade do próprio governo, não existe déficit. E, inclusive, eles lançaram agora, recentemente, um estudo em que comprova que até 2015 a Previdência era totalmente superavitária. Problemas que recorreram depois de 2015, sim, precisou de alguns aportes. Mas só para ver a disparidade que há entre as arrecadações e a aplicação do dinheiro, de 2011 a 2015, há 45 bilhões que não foram arrecadados por causa das isenções às entidades filantrópicas. Pois mas acontece que muitas instituições filantrópicas, elas são imunes a impostos. Então, não é isenção, não é renúncia do governo. O governo não tem direito de tributar sobre elas. Exatamente. Nesse caso, não há que se falar, né, de que o governo está perdendo arrecadação porque não está recebendo imposto de certas entidades. Isso, a imunidade está prevista diretamente na Constituição, no artigo 150, e o ente ele sequer tem competência para cobrar naquela hipótese. Então, de fato, com esse recurso, não vai poder contar realmente. Eu não sou da área, a doutora Delzira, que é a especialista, mas do pouco que eu leio a respeito, digamos, né, sobre previdenciário, eu acho que há uma confusão, e eu vou chamar de Delzira, nós estamos juntos na OAB, trabalhando. São colegas trabalhando. Colegas, né? sim, então vou me permitir, digamos, essa aproximação. Mas, Delzira, eu acho que há também uma certa confusão entre benefício previdenciário e assistencial. Existe. Não é? Então, porque muitas vezes o déficit pode vir... Porque o governo, muitas vezes, quando fala de déficit da Previdência, ele está se referindo às contribuições que os beneficiários dão para a Previdência e depois recebem o benefício. Então, essa que Entre o pagamento, as contribuições que as pessoas pagam por mês ou são retidos no salário de cada um por mês, então essa arrecadação que a Previdência tem e a contribuição que ela paga para quem está inativo, né, quem é inativo, então esse disparate aí que o governo fala, quer dizer, que há um disparate, que há um déficit em relação a essa receita e essa despesa. E como a Delzira tem colocado, há entidades como a Anfip, por exemplo, que é a Associação Nacional dos Auditores Fiscais, né? Isso. E que ela contesta esse número. E qual que é a linha que me parece adotada por ela? O custeio da Previdência ele acontece da seguinte forma: o próprio trabalhador ele pode custear com a retenção de 8, 9, 11% sobre a folha dele, e os empregadores também pagam a Previdência. Isso, até 20%. 20% e também outras contribuições, PIS, COFINS, contribuição social, que vão para a Seguridade Social mais amplamente. Segundo algumas entidades, o que é custeado e o que é pago para os beneficiários, e isso seria superavitário. O déficit aconteceria quando coloca mais, por exemplo, aposentadoria rural. Aquele trabalhador rural, ele não contribuiu muitas vezes para a Previdência, até pela estrutura dele. Ele trabalhou lá sem carteira assinada e tudo mais. Isso tem um caráter mais assistencial do que propriamente previdenciário. Me corrija, Deus, e fique à vontade para me corrigir se eu estiver errado. O que diz a lei nesse caso aí? Por exemplo, o governo está correto quando ele faz a conta só das contribuições diretas para a Previdência e os benefícios que ele paga, faz essa correlação e diz que há déficit, ou a lei exige que ele pegue outros recursos dessas fontes, digamos assim, de receita, e deveria gastar nisso, ele gasta outras coisas, ou exagera, por exemplo, na Seguridade Social e não reserva devidamente aquelas outras contribuições também para a Previdência? Eu diria até que não tem certo ou errado, depende da informação que ele quer colocar. Se ele falar o seguinte: olha, no que é dentro da Previdência, o que é custeado e o que é pago está empatado, só que quando entra em assistência social gera déficit, ou seja, essa parcela do orçamento que vai para assistência social, ou seja, para aqueles que não contribuíram, está gerando um déficit, a gente tem que cobrir isso com uma reforma da Previdência, está comunicado. A questão é quando não comunica corretamente, fala o que vocês pagam e o tempo que vocês levam para beneficiar, isso sim já está deficitário. Então, acho que a questão é estabelecer exatamente qual que é o critério que ele está utilizando. Porque se ele fala, olha, a Previdência é deficitária porque o que está sendo custeado, o que está sendo pago não cobre, a gente tem agora que... e nós temos que aumentar o tempo de contribuição ou algo assim, se essa informação é correta, perfeito. Agora, se o déficit não vem daí, como a Anfip, eu acredito que diz, e fala que são outros, né, benefícios que não previdenciários,
aí deveria informar mais claramente. E o rural seria um exemplo, né, Delzira? Eu acho que ele não pagou para a Previdência. O juiz olha a mão dele ali, fala, olha, você na verdade é um trabalhador, você tem direito a aposentar, mas ele não custeou. Então o problema não é, o déficit não seria da contribuição em si. Tá, Professor Daniel, sim, na verdade é o seguinte, o artigo 195, ele esclarece quais são as bases de receita da Seguridade Social. Né? Que inclui a Previdência. Que inclui a Previdência. Okay. Então, para a Previdência, nós temos lá as contribuições do empregador, do empregado e do Estado, né, enquanto governo. E essas contribuições é que às vezes não entra para a conta que seria da Previdência. Então, quando vai se fazer essa conta, vamos pegar, tira o dinheiro que seria aplicado somente na Previdência e passa para a assistência, aí sim começa a ter um rombo. Por exemplo, o dinheiro do trabalhador que entrou na Previdência, ele não é do governo. E na maioria das vezes, ele usa esse dinheiro como se fosse dele. É aí onde tem a DRU, a desvinculação das receitas da União, onde vem as exonerações, até mesmo as isenções. Ele não poderia usar isso, porque o dinheiro que é da Previdência é do trabalhador, ele é apenas um gestor. E como ele gere mal essa receita, aí traz um déficit. Por exemplo, igual o doutor Simão falou sobre o trabalhador rural. Embora ele não faça uma contribuição física, dinheiro no banco, pagando o carnê, ele faz a contribuição através da venda dos produtos que ele faz. E hoje a gente tem que levar muito em conta que o trabalhador rural é só com o trabalho dele que coloca comida na nossa mesa. 75% do que é produzido e consumido na mesa do brasileiro vem do pequeno trabalhador. E ele realmente não faz essa contribuição física do pagamento, mas é feito através da venda dos produtos que ele tem. Já o assistencialismo, que é o benefício que a gente chama popularmente de LOAS, é um benefício de prestação continuada, ele sim é da assistência social, não faz parte dos benefícios previdenciários, entretanto, é pago com a verba que é destinada à Previdência Social. Ok, vamos fazer o seguinte, intervalo é muito rapidinho, certo? E daqui a pouco a gente volta e vamos fazer um ping-pong aqui entre reforma tributária e reforma previdenciária. Daqui a pouco a gente volta.